Olá, eu sou a Vitória e essa apresentação faz parte da disciplina de Conjuntura Econômica, que é ministrada pelo professor Cássio Moreira, do curso de especialização em gestão empresarial do IFRS Campus Porto Alegre. Inicialmente, esclareço que essa apresentação é apenas um resumo do artigo, não contém opiniões próprias, senão as do autor. Bom, eu vou apresentar então hoje um resumo do artigo que se chama Agenda Econômica Anacrônica do Governo Bolsonaro. Ele é um artigo escrito pelo Ricardo Carneiro e foi publicado em 2019. Para entender o restante do artigo, o autor já apresenta na introdução um contexto sobre o conceito de anacronismo. Buscando em outras literaturas, outros artigos, enfim, a gente entende que anacronismo remete a um conjunto de ações que dizem respeito a uma época para outro período histórico. A frase que o autor explica o conceito é a que está no slide. O que é anacronismo? É implantar práticas e medidas que pertencem a outros períodos, a países com diferentes graus de desenvolvimento, nos quais produziram até mesmo resultados duvidosos e em situações históricas completamente distintas. Dito isso, o autor começa a destacar algumas propostas e medidas que foram tomadas durante o governo Bolsonaro. Iniciando pelo eixo fiscal, o autor destaca a proposta da reforma da Previdência e da reforma tributária. Na reforma da Previdência, o objetivo era limitar o crescimento de despesa previdenciária, separar e reduzir a assistência social, fazer a convergência do regime geral de previdência e também do regime privado de previdência e, por fim, privatizar, transitando para o regime de capitalização, sendo esse regime administrado por gestores privados. De acordo com o autor, esse desenho, essa proposta, se aprovada, teria dois previsíveis efeitos. O primeiro seria um impacto negativo na pobreza e distribuição de renda, e o segundo seria um efeito macroeconômico contracionista, auxiliando na obtenção de saldos primários e ajudando a conseguir o teto dos gastos. Em 2019, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta, com uma série de ressalvas. Por quê? Porque eles buscaram manter o caráter público, assistencial, distributivo e anticíclico da Previdência. Foi rejeitada, por exemplo, a instituição do regime de capitalização, que seria esse ato de privatizar, as mudanças de idade para os trabalhadores rurais e a desconstitucionalização de vários parâmetros do regime de setor público. Já na reforma tributária, que a gente apresenta ao lado à direita, o governo tinha 4 principais propostas: isenção de imposto de renda para rendimentos até 5 salários mínimos, redução da tributação das empresas, alíquota uniforme de 20% para a soma de rendimentos e imposto único. Sobre a reforma do imposto de renda, que é o primeiro item que o autor apresentou, ele afirma que o efeito conjunto deve ser regressivo por conta do efeito cascata da isenção. Assim como os contribuintes de baixa renda já pagam pouco imposto, o efeito maior deveria ser sobre as camadas médias. Num sistema nessa configuração, os maiores beneficiários seriam os de renda mais alta. Sobre a redução da tributação das empresas e a alíquota uniforme de 20%, o autor destaca que essa proposta está totalmente alinhada com a reforma tributária que o Trump fez nos Estados Unidos. Esse alinhamento poderia ajudar com que aqui no Brasil se perdessem novos investimentos. E ainda assim, o autor pontua que, do ponto de vista agregado, o conjunto dessas medidas reduziriam a carga tributária que vem do imposto de renda, que é a principal receita federal aqui no Brasil. Em relação ao imposto único, o autor pontua que isso impactaria na carga de impostos sobre a cesta básica e vários itens de maior consumo popular. Em geral, essa reforma melhoraria a eficiência, mas teria caráter regressivo. Aqui no eixo macroeconômico, o autor ele destaca três propostas, três ideias do governo, que seria a independência do Banco Central, a ampliação da liberalização cambial e o redesenho do sistema de financiamento. Sobre o primeiro ponto, a independência do Banco Central. O autor descreve que a ideia do governo seria afastar um pouco a execução política monetária do poder político. Essa proposta ela já avançou a ponto de se tornar projeto de lei no Congresso e, na prática, ela amplia a facilidade de captura do Banco Central por grupos de interesse e reforça também o poder dos rentistas na definição e manejo de câmbio de juros. O plano cambial, que é o segundo ponto, a ideia era tornar o real uma moeda conversível.
permitindo até a abertura de contas em outras moedas aqui no país. O autor, né, de acordo com ele pontua que isso seria um sonho já fomentado pelos economistas liberais desde a abertura financeira. O autor também fala que essa conversibilidade plena, que era a ideia do governo, eliminaria a autonomia da política macroeconômica. Sobre o sistema de financiamento, que é o terceiro e último item desse eixo, o autor afirma que substituir os bancos públicos pelo mercado de capitais no financiamento de longo prazo seria um tiro no escuro. Essa é a definição que o autor coloca. Essa tentativa de redesenho levaria à insuficiência do financiamento privado doméstico e consequente dependência do financiamento externo. O autor traz ainda alguns destaques para o eixo produtivo, mas eu deixo aqui o convite para fazer a leitura do artigo. Finalizo mostrando algumas conclusões desse artigo que, de acordo com o autor, todas essas ações políticas, enfim, que foram propostas, algumas coisas que realmente aconteceram, que foram aprovadas, enfim, essas são as conclusões do autor, que isso levaria à estagnação, regime de baixo crescimento, ampliação da exclusão e desigualdade social. Novamente, eu deixo aqui um convite para a leitura do artigo. Muito obrigada.